Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Estou gravando mais esse vídeo para a gente discutir um pouco sobre esse caso clínico que eu postei como atividade e para que vocês tenham base para responder os outros casos clínicos que eu postarei adiante, tá? Então, esse caso clínico, ele se passa numa unidade de saúde da família, é uma criança, sexo feminino, 11 anos, chegou para realizar um tratamento odontológico. Durante a anamnese, a mãe relatou que o seu filho estava sentindo febre e muita dor nos dentes superiores direito. Não estava realizando nenhum tratamento médico, não tinha nenhum problema de saúde, não estava fazendo uso de nenhuma medicação e tinha alergia de pirona. Ao exame clínico, o profissional observou uma higienização deficiente, com presença de placa em vários elementos. Os elementos 85 e 26 estavam cariados. No elemento 16 havia presença de abscesso. O elemento 63 ainda estava presente na arcada e na face lingual havia a erupção do elemento 23. E a mãe relatou que ele havia amolecido e depois endureceu. Então, nós temos um caso, uma situação para resolver. Vamos imaginar o que nós faríamos primeiro com esse paciente. Qual é a queixa principal dele? O que se trata? Ele está com dor. Ele está com dor, se trata de uma urgência. E eu coloquei alguns pontos importantes para nós resolvermos nessa primeira consulta, no primeiro contato que ele vai ter com o profissional, tá? Então, coloquei ali em primeiro lugar, o paciente relatou dor noturna e febre. São dois sinais bem importantes, sinais e sintomas. Ao exame clínico foi observado abscesso na região do elemento 16, então já é um sinal de que é aquele dente que está com problema. A mãe relatou que ele tem alergia medicamentosa de pirona. E quais medicamentos nós poderíamos prescrever para esse paciente? Então, como se trata de uma primeira consulta, no caso uma urgência, nós iríamos abordar esses temas, tá? Infelizmente, nós não temos a parte do exame radiográfico, que seria interessantíssima para fechar esse caso e realmente confirmar que é o elemento 16 o problema dessa dor e provavelmente dessa febre, mas todos os sinais e sintomas levam a crer que seja esse dente. O que o profissional pode fazer? Um teste de percussão também, com cabo do espelho, uma percussão horizontal, percussão vertical, uma palpação. Tudo isso ele pode fazer para melhorar o seu diagnóstico, já que não temos a parte radiográfica para ajudar, tá? Então, seguindo o raciocínio, nós faríamos o quê? Pensaríamos em medicação, já que ele está com abscesso, tem febre, está com dor, não iríamos mexer nesse dente na primeira consulta, tá? Essa seria o meu protocolo. Então, nós iríamos pensar em quais medicamentos iríamos passar para ele, tá? O que vocês acham? O paciente está com dor, tem febre e tem um sinal de infecção na boca, tá? Então, o que nós faríamos? Eu, como protocolo, eu usaria uma medicação para dor, um analgésico. Bastante atenção que ele tem alergia de pirona, então nós poderíamos prescrever para ele o paracetamol. Como ele tem, gente, bem importante aqui, febre, esse dado aqui bem importante, esse sinal, ele é um sinal de infecção e o abscesso também é outro sinal de infecção aguda. Então, para amenizar essa infecção, eu também entraria com o protocolo um antibiótico, tá? Então, na grande maioria das vezes que vocês visualizarem no caso clínico, febre, abscesso, eu indicaria vocês entrarem com o antibiótico, tá? Qual o antibiótico de escolha? Geralmente nós indicamos para esse tipo de infecção a amoxicilina, tá? Só que bastante cuidado, por quê? Porque ele se trata de uma criança, então nós temos que saber como prescrever essa amoxicilina, tá? Então, eu coloquei aqui num quadro um exemplo para uma regrinha de 3, para a gente conseguir fazer a posologia dele certinho e não dar nenhuma superdosagem, nenhuma subdosagem para ele, tá? Então vamos lá. A amoxicilina, ela tem, aqui é o padrão dela, tá bom? 50 quilos por miligrama por dia. Isso aqui vem na bula dela, tá, gente? Então a gente coloca na regrinha de 3, 50 miligramas por quilo dia, que é a dose máxima recomendada para 1 quilo. Quantos miligramas de amoxicilina nós podemos ter para 21 quilos? Vamos imaginar que o nosso paciente tenha 21 quilos, tá?
Então, voltando aqui, isso aqui é a dose máxima, 50 miligramas quilo dia. Nós colocamos 50 miligramas quilo dia para 1 quilo. Quantos miligramas dia nós podemos ter para 21 quilos? Então, aqui fazemos os cálculos, chegamos a esse resultado. Então, nós poderemos ter 1.050 miligramas por dia, tá? Lembrando que aqui é por dia, tá bom? Qual é o protocolo da amoxicilina que nós utilizamos? Qual é a posologia? Não é de 8 em 8 horas por 7 dias? Então, nós vamos pegar esse valor, no caso, que é o valor diário, e dividir ele por 3. Nós não vamos dar 3 doses diárias para o nosso paciente? Então, quando nós fizemos o cálculo de 3 doses diárias para o nosso paciente, chegamos ao resultado o quê? De 350 miligramas, tá? Então, vamos dar 350 miligramas de 8 em 8 horas para o nosso paciente durante 7 dias, tá? Na amoxicilina, nós temos o quê? Nós temos a amoxicilina em várias apresentações. Essa daqui, no caso que é que nós vamos utilizar, ela corresponde a 250 miligramas, que equivale a 5 ml. Então, quando nós vamos fazer a prescrição, prescrevemos amoxicilina, 250 miligramas barra 5 ml, tá? Então, no caso, para essa apresentação de amoxicilina, 250 miligramas, que equivale a 5 ml, quanto de 350 miligramas que temos que dar na dose de 8 em 8 horas vai equivaler a quantos ml dessa mesma amoxicilina? Então, fazemos os cálculos, outra regra de 3, e chegamos ao valor de 7 ml, tá bom? Então, esse nosso paciente, ele vai tomar essa amoxicilina, 7 ml, de 8 em 8 horas por 7 dias. Nessa apresentação, a amoxicilina ela vem num frasco, ela vem um copo, vem um medidor, que esse medidor tenha, se eu não me engano, é 5 ml. Então, nós colocamos 5 ml e depois adicionamos mais 2 ml para totalizar os 7 ml que ele tem que tomar de 8 em 8 horas por 7 dias. Tá? Então, esse seria o cálculo que nós faríamos com relação ao antibiótico. Resolvemos, primeira coisa, a questão da urgência, da dor do nosso paciente. Ele está com febre, ele está com abscesso, ele está com dor. Então, prescreveríamos, no caso, o paracetamol. Paracetamol poderia ser em gotas, né, já que ele é criança. Vamos adotar aquele quilo que ele tem, 21 quilos, então colocaria paracetamol, gotas, 21 quilos, então seria o equivalente a 21 gotas de 6 em 6 horas, por 2 ou 3 dias em caso de dor. E deveríamos colocar a amoxicilina nessa apresentação que eu passei para vocês. 250 miligramas por 5 ml e nosso paciente deverá tomar 7 ml de 8 em 8 horas por 7 dias, tá bom? E pediríamos para ele retornar. Eu pediria para ele retornar com uns 4 dias, mais ou menos. Ou então, se você tiver tempo e puder esperar um pouco mais, pode colocar para ele voltar quando ele tiver com 7 dias. Que aí consegue fazer todo o protocolo, todo o tempo de uso de medicação da amoxicilina, tá? Então vamos lá, nosso paciente voltou sem dor. Às vezes, gente, o abscesso ele não diminui totalmente, não some totalmente na segunda consulta, mas pelo menos a dor e a febre já vai melhorar muito e já te dá um acesso maior para você iniciar o seu tratamento, tá? Lembrando aqui que na primeira consulta também, dependendo de como tiver esse abscesso, nós podemos pensar também em fazer uma drenagem. Se quando você fizer a palpação na região do elemento 16, que é o caso do nosso paciente, tiver uma área com muito edema, com muita secreção, você pode optar por fazer uma incisão ou mesmo com bisturi para a gente fazer essa drenagem e ajudar a aliviar aquela tensão muscular que está provocando aquela dor àquele paciente. Ajuda bastante, tá? Se não, entra com a medicação, explica direitinho como que ele vai fazer o uso dela e depois marca ele para daqui a 5 a 7 dias para a segunda consulta iniciar o tratamento. Outro detalhe também que nós podemos prescrever para esse paciente, poderia pensar em anti-inflamatório, tá? Poderíamos prescrever um AINES para ele, que
que é um anti-inflamatório não esteroidal. O medicamento de escolha para ele poderia ser o ibuprofeno, tá? Poderia colocar ibuprofeno gotas, seguindo a mesma linha do paracetamol, respeitaria as 21 gotas, de 8 em 8 horas, por até 2 dias. Ajudaria também na questão da desinflamação desse dente e melhoraria nos sinais e sintomas dele. Seguindo, nosso paciente voltou para a segunda consulta, que nem eu falei, sem dor, sem edema, sem febre. Nós vamos iniciar com o nosso plano de tratamento. Primeira coisa, plano de tratamento. O que nós podemos iniciar para o nosso paciente? Condicionamento do meio. Nesse condicionamento do meio bucal, o ideal seria o quê? Fazer profilaxia, raspagem, orientação, muita orientação para esse nosso paciente. Nós percebemos que ele tem dificuldade, que ele tem uma higienização precária. Orientação para o responsável que está com esse paciente, que no caso seria a mãe, orientar bem a mãe, que ele tem dentes permanentes, que ele já tem dentes que vão permanecer com eles para o resto da vida, porque uma dúvida muito grande que chega muito nos consultórios e também nas unidades de saúde é com relação aos pais ou os responsáveis. Eles imaginam que, por ser criança, todos os dentes ainda são de leite, então eles descuidam desses dentes e não dão muita atenção. Então esse é o nosso papel nesse primeiro caso aqui, condicionamento do meio. Então entraria a parte de periodontia, tá? Uma adequação do nosso meio bucal para iniciarmos os outros procedimentos, tá bom? Lembrando aqui, gente, também que nós estamos aqui fazendo um protocolo, um planejamento na unidade de saúde, tá? Em consultório, de repente, você tendo outras opções de trabalho, você pode modificar esse plano de tratamento, tá bom? Então, a partir do condicionamento do meio bucal, segundo passo, terceiro passo, aliás, seria o quê? Restauração dos elementos, 85 e 26. Lógico, avaliando questão de profundidade, avaliando questão de dor e avaliando questão clínica, já que infelizmente não temos o exame radiográfico para avaliar a questão de profundidade, se temos lesão periapical ou não, tá? Então, como ideia, poderemos fazer o quê? Restaurações ou em amálgama ou em resina. Vai depender muito do que o profissional tiver na unidade de saúde, de como ele consegue trabalhar, de como ele age no seu dia a dia, tá? No meu caso, eu faria em resina, tá certo? Tanto o elemento 85 quanto o elemento 26. Quarto passo, acesso do elemento 16 e encaminhamento para uma endodontia. Então, esse elemento 16 foi o motivo da procura do nosso paciente. Foi ele que causou toda aquela urgência. Por que eu não tratei esse elemento logo no início? Porque eu prefiro esperar um pouco, até porque para não causar um trauma, uma dor maior nesse paciente. Como a partir do momento que nós fizemos a urgência, fizemos a medicação, fizemos a segunda consulta e conseguimos um bom resultado, esse paciente não piorou com relação à urgência dele, eu preferi esperar esse quarto ponto aqui, tá? Até que chegou o momento de iniciarmos esse acesso. Confirmei que realmente é aquele dente que necessita de um tratamento endodôntico, então vamos fazer o acesso que nós fazemos na unidade de saúde. Fazemos o acesso, colocamos a medicação intracanal e depois fazemos o encaminhamento para endodontia, tá? Volto a falar, isso aqui seria em uma unidade de saúde. Na universidade ou aonde vocês forem atuar, de repente no consultório de vocês já podem fazer esse ponto aqui, já iniciando o tratamento de canal, caso vocês forem tratar a parte de endodontia. Se não tratar, faz esse mesmo passo que eu faço na unidade de saúde, que é o que nós conseguimos fazer. Acesso do elemento 16 e medicação intracanal. Medicação intracanal faz o curativo. Geralmente a gente usa na unidade ou o ionômero de vidro e fazemos esse encaminhamento para endodontia, tá? Depois, por último, o que eu observei nesse paciente? Esse paciente ele tem 11 anos. 11 anos já era para esse canino decíduo já ter saído da boca. Esse canino decíduo já não era mais para estar aqui, ou já era para estar bem sendo no momento de ser extraído, tá bom? Mas o que a gente observou aqui no caso? Ele ainda estava presente
E na face lingual havia a erupção de uma erupção do elemento 23. Todas as vezes que vocês avaliarem um caso, tiver um dente de leite, já tiver mais ou menos na fase de troca, na fase de risólise desse elemento, da raiz desse dente, e começar a nascer um outro elemento, que no caso seria o que irá substituí-lo, o elemento permanente, que geralmente ele nasce pela face lingual desse dente, por não ter espaço, já está mais do que na hora de você fazer a exodontia desse elemento, tá bom? Então, nós finalizaríamos o nosso caso com a extração do elemento 63. Eu sempre prefiro, gente, particularmente, deixar todas as extrações, os tratamentos que eu acho mais invasivos, que eu tenho certeza que eu vou ter que utilizar anestésico, eu vou ter que utilizar procedimentos cirúrgicos, para o final, tá certo? Então, isso aqui é um passo meu particular que eu prefiro esperar essa parte aqui e deixar para o final. Agora, lógico, voltando a dizer, sem sinais de infecção, sem sinais que me comprometam para que esse dente não se torne uma urgência, tá bom? Por isso que eu deixei a extração desse elemento para o final, tá? E muitas vezes esses elementos, eles, como a mãe relatou, diz que ele ficou um pouco mole, amolecido, e depois ele endureceu novamente. Acontece muito, gente, muito mesmo. Então prestem bastante atenção. Sempre quando pegarem um paciente nessa idade de troca, avaliem bem a questão da erupção ou erupção dos dentes permanentes, porque muitos acontece de não fazerem essa troca e permanecerem lá por mais tempo do que deveriam, fazendo com que o dente permanente ele demore a nascer e cause grandes impactos na oclusão do nosso paciente, tá? Então, essa seria a resolução do nosso caso clínico, tá? Que eu enviei para vocês como exemplo. E esse aqui seria o caso clínico, na verdade é o caso clínico que eu quero que vocês resolvam, que eu coloquei como atividade que vocês podem fazer para me entregar na próxima aula e nós vamos fazer as correções necessárias, tá bom? Qualquer dúvida podem perguntar, podem colocar na plataforma para a gente conseguir resolver e tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau, bons estudos.